Maria Júlia, do Los Hermanos. Maria Júlia. Obrigado, Vermelho. Agora eu vou ficar com essa música na cabeça. Então, eu falei que eu ia propor uma alternativa para fazer um boneco assassino que realmente funcionasse para mim. Então, Maria Júlia é a minha visão de como fazer a ideia original do Chuck funcionar. Mais do que um boneco assassino que efetivamente mata. Eu prefiro pensar em um boneco que funcione mais por influência do que qualquer coisa. Então, essa é pensado para ser um plot, uma aventura de mistério, né? Para o pessoal aí mais experiente, para o pessoal mais inexperiente pode ser Ordem Paranormal, que é uma coisa mais numa linha mais investigação sobrenatural. Qual é a ideia por trás de Maria Júlia? Maria Júlia é derivado muito do que a gente estava conversando, porque eu estava ouvindo recentemente, entrou ontem, então eu estava ouvindo novamente, o nosso Papo de Mestre sobre lendas urbanas falando sobre crianças malignas. Então, Maria Júlia era originalmente uma criança maligna, assim, uma criança psicopata, e de alguma maneira foi descoberta e pagou pelos seus crimes, talvez de uma maneira brutal, talvez você faça essa aventura num momento em que as pessoas tinham pouca tolerância e ninguém achava que era o caso de simplesmente prender uma criança. Talvez algum acidente durante a coisa que ela estava fazendo tenha acontecido, de maneira que Maria Júlia não está mais entre nós. Maria Júlia morreu e sua alma acabou ficando no nosso plano. E aí que ela entra em ação. Então, basicamente, Maria Júlia é um fantasma que só consegue se manifestar por meio de bonecas. E ela só se manifesta na presença exclusiva de crianças. Ela não se manifesta se tiver um adulto, por exemplo. E aí ela tem dois poderes. Um primeiro poder é ser capaz de usar mecanismos de som das bonecas que tenham mecanismos de som, os microfonezinhos lá, os fones, né? Para tocar as mensagens, com a diferença que ela consegue manipular o sistema para falar mais do que o que está gravado. Então ela consegue. É basicamente aquela situação em que a boneca começa a falar algo diferente do que ela estava configurada para falar lá na fábrica. E o segundo poder é que ela tem um grau de influência sobrenatural sobre as crianças que ouvem ela. Então o que ela faz é tornar a criança, dona da boneca que ela está possuindo, uma versão viva dela. Ela vai tentando aos poucos induzir a criança a cometer as maldades que vão escalando. Então é aquela coisa de esconde isso, começa como uma coisa inocente, vamos fazer uma brincadeira com fulano, esconde isso, esconde aquilo. Vamos fazer uma brincadeira com o cachorro, joga uma pedra no cachorro e tal. E aí a coisa vai escalando e ela vai tentando induzir a criança até a criança cometer uma maldade realmente grave. E aí pode ser gostar. Coisa... não necessariamente gostar, porque a criança está submetida a esse efeito, essa influência nociva, né? No Chuck, antes do Chuck resolver que ele tinha que tomar as rédeas e fazer as coisas por conta própria, ele influencia o garotinho lá, o Andy, a ir lá causar a morte do ex-parceiro de crime dele. Do cara que morreu, do serial killer. E aí o garoto vai lá e faz isso. Indiretamente. O garoto não tá nem possuído, não é nada do tipo, só que depois é que ele vai entender o que ele tá fazendo e ele vai começar a ficar assustado. Então, a ideia é isso escalando. E aí, qual que é o grande segredo dela? É que ela não fica ali igual o Chuck do tipo, vamos ver até onde isso vai. Não. Depois que a criança, e aí pode ser o lore dela, de ela foi punida depois a primeira maldade realmente grave que ela fez, pode ser que o lore dela seja de que ela quer fazer as crianças cometerem o mesmo nível que ela, para a criança sofrer a mesma punição que ela, na esperança de que isso aconteça. Então ela não fica para ver o que está acontecendo. Quando a criança comete a maldade realmente grave, ela vai embora. Ela abandona a boneca e vaga até encontrar uma outra boneca para possuir e recomeçar o processo. De modo que a criança que cometer a maldade vai culpar a boneca, mas não tem nenhum mecanismo normal ou sobrenatural que identifique. Esse é o grande ponto. Então, se você está fazendo uma aventura de investigação sobrenatural, as pessoas podem ir lá e falar, vamos investigar se a boneca realmente está possuída como ela fala, e não está. A boneca já foi embora, a boneca não está mais possuída. Não tem nada que indique isso. Então, a única forma de você encontrar é porque o padrão que ela segue é de que ela não consegue ocultar a própria identidade. Então, o fator que permite identificar que tem algo acontecendo com um padrão envolvendo uma entidade específica é o fato de que ela sempre se apresenta com o nome real e original dela, que é Maria Júlia. Então, todas as vezes que ela possui uma boneca e ela se apresenta para a criança nova, ela se apresenta com esse nome. Então, a criança vai falar que é a boneca Maria Júlia. Então, em algum momento, os investigadores vão descobrir que existe um padrão, e aí o padrão espacial, temporal que você queira fazer vai variar, mas que é sempre uma boneca com esse nome. O fator que une as crianças cometendo as maldades e falando que estão sendo influenciadas pela boneca é o nome da boneca. Bom, esse tipo de história sempre me agrada. Por quê? Porque é no detalhe que a história progrede, né? A história só progrede com esse detalhe que você às vezes fala, mostra e o jogador
deixa passar. História de fantasma sempre intriga. Quando você coloca, tá possuído, a boneca tá com o espírito do cramunhão nela e tudo mais, o jeito que os jogadores tratam a coisa, primeiro que todo mundo já se acha um especialista, né? Na boneca assombrada a gente tem que fazer tal coisa. E aí eles vão levar tudo o extra game pra dentro do jogo. E é nessa que você dá um nó na galera e surpreende todo mundo. O detalhe da boneca não permanecer com o espírito, isso daí dá pano pra manga, que não é pouco não. Porque você não sabe pra onde ele vai, esse espírito vai, esse fantasma vai. Talvez colocar um gatilho ou um tipo específico de criança, ou um raio que ela vai atuar. Ela só vai poder passar quando tiver uma certa distância de uma outra. Porque aí, quando ela chega num certo bairro, aí é fácil. As casas são perto, elas vão passando de boneca em boneca, aí o fantasma afeta uma vizinhança inteira. Ah, mas por que ela não é pega e tudo mais? Porque quando acontece as catástrofes na vizinhança e as crianças são afastadas, as crianças são retiradas, as pessoas se mudam ou descobrem que é a tal da boneca na Juro, joga-se a boneca pra lá. Aí ela não tem a distância para que uma outra boneca seja, entre aspas, né, infectada pelo fantasma. Só que, cara, quem vê uma boneca no chão já pensa, cara, dou uma limpada aqui, ó, uma reformada na roupinha, tá massa. Por mais que o fantasma não fique naquela boneca, porque ele não fica, ele transfere, né? Quando chegar perto de outra boneca, meu amigo, passou, e aí você não vê mais. E aí fica até uma explicação, pelo menos eu acredito que seja interessante, para a longevidade desse fantasma afetando e continuando afetando, porque não descobre, a galera vê que a boneca é assombrada, joga essa boneca fora, essa boneca cai no rio, vai andar por dias, semanas, até que alguém encontra ela, pega ela passa pra outra boneca e a história continua. É legal, eu gosto e dá para fazer umas histórias massa de investigação nisso aí. Você pode criar, se você quiser facilitar ou dificultar a vida das pessoas, você pode criar outros padrões de comportamento do fantasma. Eu, por exemplo, preferiria que não fazer uma linha Chuck de, tipo, ela sempre afetar o mesmo tipo de boneco, ou a mesma boneca especificamente. Isso eu acho que não é legal, porque senão facilita demais. Porque aí a hora que as pessoas, tipo, é o famoso verificação de padrão. Na segunda vez que a criança fala, e a boneca que ela fala que estava possuída era de uma marca específica, fica muito fácil das pessoas associarem aquilo de alguma maneira. Mas você pode fazer outros lores. Você pode fazer um lore relacionado à família, quem são uma composição familiar específica. Idade da criança, idade máxima. Uma origem da família, ou uma relação genética. Genética, assim, tipo, hereditária com algum elemento de história. Entendeu? Você pode fazer algo nessa linha para que as pessoas tenham um outro fio condutor que não seja exclusivamente o nome. Justamente porque o nome da boneca é bem pouco relevante tipo, as pessoas normais que estiverem lidando com a criança inventando a história da boneca vão dar pouquíssima atenção pro nome da boneca. Então, não é o tipo de coisa que vai estar, tipo, o policial que tá fazendo o registro da ocorrência da história vai escrever, tipo, ela fala que a boneca chamada Maria Júlia, tipo, foda-se, o policial não acha isso importante. Isso é uma informação que, pra ele, é uma criança que tá inventando uma desculpa qualquer. Então é uma coisa que é mais difícil você associar. Então, se você quiser facilitar, você pode criar outros padrões de comportamento para a boneca, para a possessão dela, para facilitar ou dificultar a investigação. O pesado disso aí é que se força ela ter realizado já várias situações em que a criança se fudeu, né? Então, você vai ter... Até você conseguir determinar esse padrão, como você falou, muita merda aconteceu. Então, nunca vai ter aquele negócio, tipo, não, resolvemos rapidão aqui antes do negócio espalhar. Tipo, não, só tem como resolver depois que o negócio espalhar. Só tem quando você tiver uma reincidência ali ao ponto de, igual você falou, da pessoa, de alguém ter a ideia de que, nossa, olha só, coincidentemente o nome de todas as bonecas, mesmo estando em situações distintas, estando em casas separadas ou que não tinha relação próxima, é a mesma. E aí a gente corre o risco de entrar naquela questão que a gente falou lá no vídeo sobre quebra-cabeças, e parece óbvio pra mim que sou mestre. Mas, pô, será que os jogadores vão se tocar nesses pequenos detalhes ao ponto de, não, conseguimos então chegar numa conclusão que, era a Maria Júlia.
muito provável que muitos dos jogadores farão igual o policial que você falou. Foda-se o nome da boneca. Ah, não, boneca loira. Ah, beleza, então vamos notar que é uma boneca loira. Então. Uma coisa que eu Aí gosto esse de fazer risco. nesse caso, para ajudar, dependendo da situação, por exemplo, se você vai narrar isso presencial, é você entregar o papel. E eu já fiz isso e ajuda, no presencial. Então, assim, a gente vai investigar, a gente conseguiu o boletim de ocorrência da história. Aí você faz o papel. E aí você entrega, porque aí tem uma informação escrita. Porque aí quando as pessoas forem tentar, tipo, nossa, a gente chegou numa parede, ninguém consegue verificar nada que aconteça. E aí os caras vão olhar e falar, pô, não existe nenhum padrão aqui, não existe não sei o que lá. E aí tem uma menção específica, pequena num lugar, tipo, um policial escreveu o nome da boneca, no outro o cara só escreveu, tipo, MJ. Tipo, a criança escreveu MJ no negócio, a criança em trauma, depois de ver a mãe morta que caiu da janela, que ela empurrou, escreveu MJ no papel e tal, tipo, algo que deu caminho. E aí as pessoas vão evoluindo. E eu acho que uma coisa que pode ser interessante também para fazer é se você quiser estabelecer um padrão de que você só consegue destruir a boneca, o espírito, se você impedir a criança de fazer. Por quê? Porque você pode fazer que não só ela sai quando ela induz a criança a cometer o ato, como ela só consegue sair quando ela induzir. Então, se você impedir a criança de cometer o ato, Ela sai. ela não consegue sair da boneca. E aí você consegue destruir ela lá. Ou você mantém ela presa na boneca, do tipo... Sim, guarda a Não sei boneca se igual a pode ficar- Annabelle. Igual a Annabelle. Vai que se eu destruo a boneca, eu livro o espírito. Então não vou fazer isso. Hoje eu vou pegar essa boneca aqui e vou levar ela pro lugar em que ela não consiga influenciar nenhuma criança. Vou botar ela na caixinha do Jumanji e jogar ela no oceano pra ela aparecer em algum dia numa ilha asiática. Aí é outra treta, a aventura se espalha pro outro lado. Mas aí você pode ter um caminho de, tipo, a gente não quer destruir. Não tem como destruir. Esse boneco vai ficar aqui, a gente tem que imobilizar ao invés de destruir. Eu já penso no final lá, a criança de 8 anos, depois de tudo que ela fez, de tudo que ela passou, ela tá na beira do precipício, assim, com as mãozinhas esticadas pra baixo. Numa mão ela tá segurando a boneca Maria Júlia, na outra tá segurando a mãe dela. E aí ela tem que escolher se ela solta a mãe ou se ela solta a Maria Júlia. Aí você tem o seu clímax da história. A criança de 8 anos segurando essas duas personagens. É um bom final. A criança com os maiores bíceps da cidade, segurando a mãe pelo braço. Tipo o Exato. Capitão América segurando um helicóptero, saca? É, mais ou menos isso aí. É porque isso aí é o final daquele filme Anjo Malvado, que na verdade Sim. é a mãe segurando os dois meninos, né? Pra saber qual que ela solta. Até aí tudo bem, né? E ela larga o filho, né? Que o filho, que é o psicopata, ela larga o filho pra ficar com o sobrinho, né? É um troço assim. Que é o Elijah Wood. Ah, mas eu também... Graças a Deus ela fez isso, porque senão a gente não tinha tido o Frodo. É, e outra, se não fosse Sabe isso, Deus quem ia interpretar o Frodo. a gente também Tá mutado. teria uns 6 ou 7 Esqueceram de Mim. Mas é que interpretaria o Frodo seria uma Cracal. No terceiro Esqueceram de Mim, o Conselho Tutelar já tinha que ter batido nessa casa, gente. Na moral. No segundo, Não é tá? possível. No segundo, tá? Não, o segundo é pior, porque o segundo ainda é em outra cidade, né? Um rolê meio, tipo, o que tá acontecendo? Esquece o menino, ó, Deus me livre. Eles esquecem no hotel? Eles É isso? viajam pra um lugar diferente. Acho que eles pegam Eles vão dois pra Nova aviões York. diferentes, né? Então aí o problema não é a família, tipo, sei lá, o sistema aéreo americano. O problema não é a família. O problema é o sistema aéreo americano, do tipo, caralho, como é que botaram a criança no avião sem os pais? Assim, Ah, pra não, mas você não outro foi ouvir? Esse tempo atrás, a notícia, o moleque fugiu de casa. Moleque de 8, 9 anos, não sei, fugiu de casa. Aí ele foi pegando o ônibus, foi entrando, foi passando, foi indo, chegou lá no aeroporto, viu uma família cheia de menino lá, entrou no meio, entrou no avião, cara, ele foi parar em Roma. Ele saiu de Londres e foi parar em Roma. Tem gente que nasce assim, cara, pé de cachorro. Pois é. Então Não é igual. sossega. Não teve uma história que a gente contou aqui, que o Vermelho contou que os meninos eram enviados pelo correio? Nisso? Era, que eles carregavam o menino nos correios. Às vezes foi enviar o menino pelo correio e extraviou. Aí foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Eu não. Naquele dia eu acho que eu não falei. Eu não acredito nessa história. Ah, mas Marcelo não Esse acredita em cara, o muita Vermelho coisa. contou. Eu não acredito nessa história. Eu lembro de ter verificado e não ter achado evidências disso. O Marcelo não acredita em muita coisa, cara. Eu sou naturalmente desconfiado. É um problema pessoal meu.